Olá, seja bem-vindo a mais um passo em nossa jornada devocional de 2023. Devocional de hoje. Tema: Autoridade da Palavra. Texto base: Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versos 9 e 10. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Há uma grande diferença entre alguém que tem uma posição superior e alguém que tem autoridade. Uma pessoa pode estar numa posição superior por uma série de fatores, mas ela não necessariamente tem o respeito, a influência e a propriedade de quem tem autoridade. Quando Deus levanta Jeremias para o seu chamado como profeta, ele garante a este homem as suas palavras e então a autoridade. Isso significa que a palavra, revelada a nós nas Escrituras e pelo Espírito Santo, gera autoridade. E quando temos a palavra dentro de nós, em conhecimento, meditação e, especialmente, em obediência, passamos a crescer em autoridade. Caminhar desta forma é um chamado para todos nós. Não fomos chamados para sermos autoritários, mas para exercermos uma influência que abençoa, edifica e aponta para o futuro que Deus deseja. Todos somos chamados a exercer a autoridade da palavra em nossas famílias, relacionamentos e em todas as esferas da sociedade. Caminhe hoje com a autoridade da palavra. Vamos ouvir agora o comentário do pastor Júnior. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Ótima sexta-feira para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente seu coração. Estamos aqui na jornada devocional da família Central Minas, já chegando aí no finalzinho, né? Faltando 2 meses praticamente, menos de 2 meses para a conclusão. Então, foi um grande prazer, um grande privilégio poder estar compartilhando as devocionais com vocês todas as sextas-feiras, juntamente com a minha equipe, alguns irmãos que também gravaram vídeos de devocional. Bom, hoje a devocional de hoje, conforme você ouviu aí na narração, vai falar de um assunto que eu gosto muito, que é a autoridade da palavra, ou seja, a autoridade das escrituras, a autoridade que a Bíblia tem para mudar a nossa vida e, da mesma forma, não somente para mudar a nossa vida, mas para nos capacitar a sermos agentes transformadores na vida de outras pessoas. E eu quero destacar algumas palavras, alguns trechos, né? A primeira delas é a questão de alguém ter posição, a diferença de alguém ter autoridade. A grande verdade é que as pessoas no nosso tempo, elas, muitas vezes quando se trata de Bíblia, nós temos poucas autoridades, mas nós temos muitas pessoas com posição, né? Então a posição, ela permite que você influencie, inclusive de maneira negativa. É por isso que há tantas controvérsias bíblicas aí de pessoas que têm posição, mas não têm autoridade para falar, não têm autoridade bíblica com o conhecimento necessário, o revestimento da Escritura, de tal forma a poder realmente mostrar o que é um caminho correto, o que não se deve viver pelo Evangelho. Então, há um modismo muito grande por falta de conhecimento, e conforme a palavra do Senhor relata, o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. É pelo conhecimento que vem a autoridade. E quando eu digo conhecimento, pegando já também o significado bíblico da palavra conhecimento, né, que é muito mais profundo do que simplesmente obter informação, mas significa ter intimidade, né? Assim como você vê as referências no Antigo Testamento de homem que conheceu a mulher, conhecimento tem a ver com intimidade, né? Então, à medida que as pessoas têm um conhecimento de informação sobre as Escrituras, sobre fatos históricos, sobre o significado da palavra, o contexto, tudo isso são ferramentas para que possam ajudar a pessoa a ter intimidade com a palavra. Infelizmente, muitas pessoas param no conhecimento, se inflam, né, de ego, e a palavra também nos alerta a isso, não é?
O apóstolo Paulo escreve que o conhecimento ele leva as pessoas à soberba, mas que o amor traz edificação. Então, quando falamos de autoridade, estamos falando de uma intimidade com a palavra, além do conhecimento sobre as Escrituras, de tal forma a pessoa que tem essa intimidade e esse conhecimento ter autoridade emanada das Escrituras para proferir ensinos que são realidade e podem mudar a vida das pessoas. Então eu prefiro, na verdade, muito mais ter autoridade do que ter uma posição. A autoridade vai me capacitar a mudar, talvez não o mundo inteiro, porque isso também é uma grande utopia, em se tratando do ser humano, obviamente, mas vai nos permitir mudar o mundo ao nosso redor, a mudar algumas pessoas, ajudar com que essas pessoas encontrem o caminho da paz, o caminho de uma vida com Deus, uma reconciliação com o Senhor. Então a autoridade vai me permitir fazer isso. A posição, às vezes, vai me permitir um controle sobre as pessoas. E conforme eu digo muito na comunidade em que eu sou pastor, eu não fui colocado para controlar a vida de ninguém. E assim como eu sou babá de ninguém, né? Eu sou um pastor, aquele que aponta o caminho e que ensina as verdades das Escrituras, mas cada pessoa é então responsável pelos seus atos, é responsável pelas suas escolhas, pela maneira com que ela vive e com a maneira com que ela vive com Deus. A maneira como ela lidar com oração, com leitura da palavra, com tempo devocional, ou seja, com disciplinas devocionais. Isso não é algo que o pastor deva controlar, porque não é a minha posição que vai abençoar a vida das pessoas, que vai abençoar é a minha intimidade com Deus, que vai me proporcionar compartilhar experiências pessoais de como Deus age e agiu na minha vida, e essas experiências então vão ajudar as pessoas a se inspirarem a procurar também algo semelhante. Então eu prefiro muito mais ter essa influência, né, ter o respeito das pessoas, do que ter uma posição. Eu quero estar aqui para abençoar as pessoas, seja uma, seja 10, seja 100 ou seja 1000. Dizer que há algo bom que emana das Escrituras, algo transformador para a minha vida e que pode transformar a sua vida. Obviamente não seremos perfeitos na maior parte do tempo, tomaremos decisões erradas e também pagamos o preço, né? Temos o ônus de ter o conhecimento da palavra e às vezes por um ou outro aspecto errarmos, e as pessoas então olham para a gente com um ar condenatório e dizem: eu não vou para a igreja por causa do fulano que errou, eu não vou para a igreja por causa da igreja que errou. E se esquecem que, na verdade, a comunidade cristã é um conjunto de pessoas que buscam a perfeição, mas que provavelmente a maioria delas não alcançará aqui. Então nós temos que ter misericórdia, e a misericórdia também emana das Escrituras. Nós temos que ter um ar de não julgamento, que também emana das Escrituras. Nós ensinamos a palavra, compartilhamos valores, mas cada pessoa é responsável por aquilo que ela colhe, que ela planta, né? Pela maneira com que ela vive. Então, autoridade é uma coisa, posição é outra. Se você está debaixo de alguém que tem posição, mas não tem autoridade, lamento te dizer, você não está no lugar onde vai abençoar a sua vida. Você não está em uma posição onde possa receber autoridade das Escrituras, né? Você vai receber posição. Então, tomem muito cuidado com isso. Essa posição, essa autoridade que vem, ela é gerada pelo Espírito Santo através do conhecimento da palavra e, obviamente, da intimidade com Deus. E ela aponta sempre para o destino, que nós chamamos de destino profético, ou seja, o que Deus tem para nós. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus, nós não fomos chamados apenas para crer. É algo que eu tenho ensinado constantemente na igreja. As pessoas confundem uma fé inativa pelo simples fato de crer. Elas então aprenderam em algum momento que basta crer em Jesus e aí está tudo bem, volta para suas casas, talvez um ou outro domingo assistem algum culto, né? E fora isso não há raio de influência na vida delas no dia a dia, nas finanças, nos relacionamentos, não há. E eu costumo dizer que a questão de crer, ela é uma face da moeda, porque o diabo também crê. Isso não quer dizer que ele seja ali a alegria de Deus. Então precisamos crer
estar na nossa jornada que tem propósito. O Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, porque Ele tem um propósito para a nossa vida. E durante esse propósito, ou seja, de chegarmos ao nosso destino profético, aquilo que Deus do céu colocou para nós vivermos, nessa jornada há uma transformação do nosso ser. À medida que conhecemos a palavra, que temos intimidade com Deus, que nos dispomos não somente a crer, mas a fazer, a nos transformar. Então tudo isso emana das Escrituras. Então da Escritura, a autoridade da Escritura não vem somente de falar para a pessoa crer em Jesus, mas crer e fazer alguma coisa, desde ser batizado, aquele que crê e for batizado. Mas batismo é apenas a porta de integração para a comunidade da fé. E dentro dessa comunidade, ela é uma comunidade viva, não uma comunidade estática. Então nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória. É para isso que a Bíblia existe, para nos transformar, e ela é o único livro que tem esse poder de transformar por completo a nossa vida, porque ela é uma espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então essa é a autoridade da palavra, a autoridade de mudar a nossa vida, de nos dar um propósito, de sermos usados por ela e de nos dar um destino profético, ou seja, Deus usar a nossa vida para alcançar outros, para cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Então, à medida que nós não vivemos pela autoridade da palavra, a gente vive pela posição denominacional, pela posição daquele que está acima de mim. Por isso que há, infelizmente, nos arraiais do povo de Deus, pessoas que vivem completamente sem propósito. Apenas têm ministérios, apenas têm uma visão de que ser crente está aparecendo na frente da igreja, porque se não for assim, ela acha que não está servindo a Deus. Pessoas que andam, na verdade, uma fé que é muito desanimadora, porque ela não tem um raio de influência. Por que não tem um raio de influência? Porque ela não vem da autoridade das Escrituras, ela vem de uma má compreensão que veio da posição de pessoas que ensinaram as Escrituras de maneira errada. Então nós precisamos voltar às verdades simples e poderosas do Evangelho. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. E isso parece simples, mas é extremamente poderoso, porque é das Escrituras que vai emanar o que significa amar a Deus. Porque não é amar a Deus para simplesmente eu falar que amo a Deus. Existe um conjunto de coisas que emanam das Escrituras e que vão realmente provar se eu amo ou não amo a Deus. Da mesma forma, as pessoas falam que amar ao próximo é fazer tudo que ela concorda. É apenas uma faceta dessa questão, Mas é das Escrituras que emana todo o ensinamento sobre o que é realmente amor, sobre o que é amar ao próximo da forma correta, ou da forma bíblica, ou da forma que Jesus ensinou. Então, às vezes, as pessoas nos condenam porque falam, ele é crente, mas ele não ama como Jesus ensinou, mas nela mesmo não sabe nem o que está falando, porque ela não tem essa autoridade e nem esse conhecimento. Então a minha palavra para você é: busque viver sob a autoridade da Bíblia, não sob posição. Valorize os ensinos que emanam das Escrituras de maneira pura, verdadeira, impactante e transformadora. Não se apegue a seguir o Evangelho de pessoas que têm apenas posição. Verifique se essa pessoa tem autoridade, se ela tem um conhecimento das Escrituras, se ela vive aqui esses valores, e se ela está disposta não somente a viver por esses valores, mas a morrer por esses valores. E que esse conhecimento da palavra, essa autoridade, seja algo que o Espírito de Deus produza sobre a sua vida de maneira muito impactante para a sua família, para as pessoas ao seu redor, que elas olhem para você e falem, poxa, tem Deus ali. Deus está ali. Essa pessoa conhece as Escrituras, conhece os valores de Deus, ela paga o preço que deve ser pago para viver a jornada de fé. Porque para isso nós somos chamados, para viver uma jornada de fé. Então, querido, querida irmã, saiba que tudo com relação à nossa jornada de fé, desde o momento de entender o que é realmente salvação até a consumação dos séculos, essa é uma autoridade que emana da palavra. Que Deus abençoe a sua sexta-feira, que Deus abençoe todo o seu restante de semana. Espero você neste domingo, na Família Central Ouro Minas,
Estamos com uma nova jornada, uma nova série de mensagens com o título Simplifique. Vivemos num mundo tão confuso, não é verdade? Tão complicado, tudo parece tão difícil, as pessoas às vezes valorizam o que é complicado, quando a verdade do Evangelho é tão simples, tão pura e tão poderosa. Então venha conversar conosco sobre simplificar a vida. Já falamos na semana passada sobre simplificar a vida de oração. Vamos falar sobre simplificar outros valores, como estudo da palavra, relacionamentos e tudo mais. Então espero você e sua família neste domingo. Vocês são muito bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente sua vida, que Deus abençoe seu coração e que o amor pela palavra de Deus seja algo que esteja nascendo em seu coração desde agora e que seja poderoso para mudar grandemente a sua vida e a vida da sua família. Um grande abraço. Shalom, shalom.